Você já ouviu a frase: os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres? Pois bem, essa ideia nunca foi tão verdadeira quanto na Idade Média. Se você não nascesse numa família rica, era quase certeza que passaria a vida toda na base da pirâmide social. Mesmo assim, existiam formas de ganhar dinheiro, se você soubesse onde procurar. Vamos viajar pela Idade Média para conhecer os guerreiros, os religiosos, os trabalhadores e a crescente classe de mercadores. E, claro, aprender como não irritar um rei francês. Bem-vindo à loucura medieval. A sociedade medieval era dividida em 3 grandes grupos: aqueles que rezam, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. No topo absoluto dos que lutavam estava o rei. Ele era o dono de toda a terra e, por consequência, de toda a riqueza que ela produzia. As propriedades reais geravam uma renda anual enorme, suficiente para sustentar a família real e todo o governo. E se o dinheiro acabasse? Com a aprovação dos seus conselheiros, o rei podia criar impostos extras para financiar guerras. Ser um conquistador bem-sucedido era uma forma rápida de encher os cofres, fortalecer a economia e se tornar ainda mais poderoso. Um ótimo exemplo é o imperador bizantino Basílio II. Em quase 50 anos de reinado, ele expandiu territórios, dominou rotas comerciais e acumulou tanta riqueza que, mesmo décadas após sua morte, o império continuou financeiramente estável. Para esses governantes, riqueza não era só dinheiro. Influência, lealdade militar, controle de terras e do comércio valiam tanto quanto o ouro. Logo abaixo do rei, vinham os outros membros da aristocracia: duques, condes e barões. Eles recebiam suas terras diretamente do monarca, que podia tomá-las de volta quando quisesse. Esses nobres formavam a Câmara dos Lordes e tinham uma obrigação: lutar pelo rei por até 40 dias por ano. Depois disso, se a guerra continuasse, eles eram pagos, e muito bem pagos. A renda de um único conde podia chegar a milhares de libras por ano, um valor que hoje equivaleria a milhões. E a regra era clara: quanto mais perto do rei, mais rico você ficava. Rainhas e os favoritos do rei frequentemente recebiam títulos, terras e até castelos como presentes. Claro que isso gerava conflitos constantes entre os monarcas e os nobres pela posse dessas riquezas. Conflitos que, aliás, podiam ser extremamente lucrativos para quem estivesse no poder. Abaixo dos grandes nobres estavam os cavaleiros. Eles possuíam propriedades menores, mas sua renda ainda era muito maior que a de um trabalhador comum. Além disso, eles tinham uma outra fonte de renda bem interessante: capturar inimigos em batalha e cobrar resgate por eles. Algumas somas eram pequenas, mas capturar o nobre certo podia significar uma verdadeira fortuna. Mas e se lutar não fosse o seu forte? Bem, talvez a igreja fosse o seu caminho. A igreja era, sem dúvida, uma das instituições mais ricas e poderosas da Idade Média. Havia centenas de padres, capelães, ordens religiosas e mosteiros que controlavam terras, moinhos, celeiros, padarias e até cervejarias. Eles se tornaram centros econômicos extremamente lucrativos. Grandes abadias, como a de Glastonbury e a de Westminster, na Inglaterra, tinham rendas anuais gigantescas. Um bispo podia ganhar tanto quanto um grande senhor feudal. E o melhor de tudo, diferente da nobreza, onde o nascimento determinava tudo, até mesmo camponeses podiam entrar para a vida religiosa e subir alguns degraus na hierarquia social. Claro, os cargos mais altos quase sempre ficavam com membros da nobreza. Ainda assim, existiam exceções impressionantes. Homens de origem humilde que se tornaram arcebispos ou cardeais, acumulando riquezas suficientes para renovar palácios inteiros. No fim das contas, muitos religiosos viviam tão bem, ou até melhor, que os guerreiros mais poderosos. Por fim, chegamos à base da pirâmide: aqueles que trabalhavam. E para eles, a vida não era nada fácil. A mobilidade social era quase inexistente. Se você nascesse camponês, era muito provável que morresse camponês. Mas, mesmo aqui, havia oportunidades para quem dominava um ofício ou tinha a coragem de se mudar para as cidades. Durante os séculos XII e XIII, as cidades cresciam rapidamente e com elas surgia uma nova classe: a classe mercante.
Lugares como Paris, Bruges, Hamburgo e Veneza se tornaram grandes centros de comércio internacional. Mercadores negociavam de tudo: tecidos de luxo, especiarias raras, metais preciosos, joias. Cada vez que uma mercadoria trocava de mãos, seu valor aumentava. Com talento para negócios e as conexões certas, era possível enriquecer. Alguns mercadores decidiram seguir o exemplo de uma família famosa de Florença, os Medici, e se tornaram banqueiros. Eles emprestavam dinheiro, financiavam grandes operações de comércio e criaram um sistema financeiro muito sofisticado para a época. A fortuna dos Medici começou com o comércio de lã, mas explodiu de verdade quando fundaram o seu banco, que se espalhou por várias cidades da Europa. Muitos outros comerciantes seguiram o mesmo caminho. Aprendizes que viajaram, investiram, negociaram e, com o tempo, construíram verdadeiros impérios financeiros. Mas emprestar dinheiro podia ser extremamente lucrativo e também muito perigoso, especialmente quando o seu devedor era um rei. Os cavaleiros templários aprenderam isso da pior forma possível. Após enriquecerem com doações e atuando como um dos primeiros bancos internacionais, eles acabaram se tornando credores de vários monarcas europeus. O problema começou quando eles negaram a entrada do futuro rei da França, Filipe IV, em sua ordem. Foi a sentença de morte deles. O rei, profundamente endividado e com o apoio do Papa, mandou prender, torturar e executar muitos membros da ordem. No fim, ele confiscou toda a imensa riqueza dos templários. Uma lição amarga sobre os perigos de se misturar finanças e poder. Agora, se nada disso desse certo, você sempre poderia tentar a sorte e seguir o exemplo de Mansa Musa, o lendário governante do Império do Mali, na África. Ele acumulou uma fortuna quase inimaginável controlando as vastas minas de ouro da região e o comércio de sal. Sua riqueza era tão absurda que, durante uma peregrinação a Meca, dizem que as suas doações generosas de ouro causaram uma crise de inflação no Egito que durou anos. Muitos historiadores o consideram a pessoa mais rica que já existiu. Obrigado por acompanhar mais um episódio da Loucura Medieval. Se você gostou dessa viagem no tempo, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo capítulo. Saúde a todos!